temos feito na carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar então continuidade ao último trecho que nós começamos e falamos já do capítulo 3 de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 6. E hoje então nós vamos continuar na sequência falando sobre o testemunho cristão. Então eu convido os irmãos a abrir o capítulo 3 de Efésios para ler do versículo 7 até o versículo de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos ao Senhor, através desta leitura que fizemos, que o Senhor nos conduza no entendimento da Tua Palavra. O Senhor nos abençoe, iluminando as nossas mentes, para que através do agir, do poder do Teu Espírito Santo, cada um de nós tenha a capacidade de entender a Tua verdade e poder assim, a Deus, viver de acordo com o que é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então, para recordar um pouco o que nós falamos no capítulo de número 3, Paulo começa este capítulo falando então sobre o serviço do cristão. E ele fala então sobre como comprovar, e nós comentamos desta forma, como mostrar que esse serviço, esse chamado, ele é realmente vindo de Deus ou não. E nós vimos Paulo mostrar no capítulo 3, no versículo de número 1, que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Então Paulo nos mostrou no início desse capítulo que o chamado dele era verdadeiro porque ele estava disposto a morrer para si mesmo e viver para os outros. Paulo então faz desses 6 primeiros versículos os argumentos para esses 2 pontos que nós já conversamos então na última quarta-feira que nós estivemos juntos. Ele continua falando ainda desse chamado, desse serviço que ele tem perante aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Mas agora ele vai falar o impacto que isso traz. Então, ao longo dos últimos versículos aqui que nós acabamos de ler, do 7 ao 13, nós vamos ver então como é possível alguém realizar esse serviço ao Senhor. Através desse chamado, como nós podemos realizar o serviço e qual o impacto ou a extensão que este serviço dentro do reino de Deus ele pode ter perante aquilo que nós nos propomos fazer. E eu quero destacar então aqui logo no início, no versículo de número 7, que Paulo então reforça a ação da graça de Deus na sua própria vida. Veja então comigo o final do versículo 6 para poder entender o começo do 7. Que ele diz: coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí sim, o versículo de número 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então Paulo começa falando neste momento que a graça de Deus, ela traz sobre a sua vida capacitação. Porque ele vem mostrar então que ele só se tornou ministro deste evangelho de Cristo Jesus por causa da ação do Senhor sobre a sua vida. E nós vemos então a palavra do Senhor nos mostrar como é que Paulo viveu e como é que Paulo testemunhou daquilo que aconteceu em sua vida. Então eu quero convidar os irmãos a abrir em Atos capítulo 26, para nós fazermos a leitura do versículo 16, onde ele está
fazendo uma autodefesa, quando nessa defesa, então, ele fala sobre a sua conversão e sobre aquilo que Deus está fazendo em sua vida. O texto, então, diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo está contando sobre o momento da sua conversão, onde ele ouve alguém chamar o seu nome, e então, na resposta, ele pergunta quem é o Senhor, e essa resposta, então, que vem do próprio Cristo para ele, direcionando Paulo para que ele seja, a partir daquele momento, ministro do Evangelho, que ele possa pregar, então, ao Senhor. Então, veja que o texto está nos mostrando aqui que o testemunho cristão, ele é possível porque é na graça de Deus, ou através da graça, que nós somos capacitados para poder servir. Se não for ação de Deus sobre as nossas vidas, nenhum de nós pode servir ao Senhor, servir dentro do reino, porque qualquer dom que você tenha, você só o tem por causa do Senhor, porque Deus está te usando, porque o Senhor então te capacitou para que você pudesse então fazer isso. Paulo, na sua história registrada, mostra que ele era um perseguidor. Ele não era alguém que estava olhando-os do caminho e simplesmente achando aquilo razoável, algo que ele poderia considerar. Não, Paulo era perseguidor ao ponto de ser totalmente contra, e matava, perseguia, e então levava-os do caminho para a prisão. A graça de Deus transforma a vida de Paulo ao ponto de ele poder agora testemunhar sobre o Evangelho, porque ele se tornou então um apóstolo e um ministro. A própria palavra para ministro aqui, o servo, aquele então que se coloca diante do Senhor, do seu novo Senhor, que é Cristo Jesus, para poder então obedecê-lo. Capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele também vem reforçar esta ideia daquilo que aconteceu então em sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, cadê minha referência? Versículo 9 e 10, não só o 10 que eu coloquei ali. Ele diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o texto está mostrando para nós, a partir do versículo de número 7, que Paulo, então, entendendo que havia sido chamado por Deus, agora ele vai servir, porque Deus o capacitou para isso. Há um reconhecimento de que tudo aquilo que ele estava fazendo pelo poder de Deus sobre a sua vida nesse momento. Então, os dons que ele tinha, as áreas onde ele iria atuar, ele entende naquele momento que tudo vem de Deus. É a dependência de Paulo para poder servir. Paulo não sai, então, em qualquer viagem missionária, Paulo não escreve as suas cartas, Paulo não confronta qualquer tipo de grupo que tivesse no seu tempo, as seitas que os perseguiam. Ele não faz isso com a ideia de que ele era o conhecedor, que ele, então, criou toda aquela doutrina. Não, ele sabia que tudo vinha da graça de Deus. Se não fosse o Senhor, ele não poderia, então, pregar a verdade que ele estava anunciando naquele momento. Mas não só a capacitação, nós vemos que o testemunho de Deus, o testemunho do cristão, através da graça de Deus, ela também vem por causa do ensino. Veja então que no início do versículo de número 8, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo está aqui reforçando, então, como é que ele se torna um pregador. O Senhor o capacitou, mas é interessante que o Senhor também o ensinou para que ele pudesse viver da forma como ele está vivendo. Pois veja a postura que Paulo está tendo nesse momento. Ele é um apóstolo.
ele então teve o chamado direto de Cristo. Ele foi enviado às cidades, ele foi enviado aos gentios. E ele, ainda assim, ele diz que é o menor de todos os santos. Isso porque, no texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios, ele diz que ele não é digno disso, porque ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguiu aqueles do caminho, então ele compreende através da graça de Deus quem ele é. Ele não só ensina sabendo que isso tudo vem de Deus, mas ele se coloca no seu lugar. Apesar de ser agora um apóstolo, um ministro do Evangelho, com grande autoridade que o Senhor dá a ele, nós temos então, esta graça está trabalhando no próprio Paulo, para que ele seja então um cristão transformado para testemunhar do poder de Deus na sua própria vida. Assim ele reforça também na primeira carta a Timóteo. Alguém pode ler para nós esse versículo? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Paulo reforça então a ideia que ele falou já na sua carta aos Coríntios, essa que ele então complementa aos Efésios. Veja que em todos os momentos que ele vai se comunicar com as igrejas, ele se coloca numa posição de humildade. Ele sabia então o que ele tinha feito, ele sabia o que ele havia vivido perante os cristãos. E esta mudança só acontece porque graça de Deus transformou a vida dele, ensinando ele dia após dia que aquilo que ele fazia não era agradável ao Senhor, para que ele pudesse viver então agora debaixo do senhorio de Jesus. É a mesma afirmação que você vai encontrar então na carta a Tito, no capítulo 2. Vamos ler juntos? Capítulo 2, versículos 11 e 12. E diz então o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, aquilo que Paulo está escrevendo a Tito é aquilo que ele está vivendo. Ele reforça nas suas cartas. Quando a graça de Deus se manifesta na sua vida, ela não só muda ele, como ela o capacita para que ele possa servir. Ele agora é um ministro por causa da graça, essa graça que está fazendo ele ser humilde a cada momento então que ele se depara com o serviço que ele tem então para fazer diante do Senhor. É muito interessante essa postura de Paulo, porque ela nos ensina sobre a humildade que nós devemos ter. Porque em alguns momentos nós deixamos de lado, achamos que nós somos os sábios, nós somos os fortes, nós conseguimos. Não, a palavra nos mostra que aquele que era o apóstolo, que andou por todas aquelas regiões, ele entendia que era o menor de todos pela vida que ele tinha tido antes. É humildade perante então aquilo que ele viu que o Senhor fez em sua vida por meio de Cristo Jesus. Mas ainda uma terceira questão sobre esta ação da graça de Deus, que observe então na vida de Paulo, está aqui nos versículos 8 e 9. Ele então diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Então eu vejo aqui que a graça de Deus, ela não só capacitou Paulo, ensinou ele a ser cada vez mais humilde, conforme a imagem de Cristo, como também aquela que conduziu ele ao serviço que o Senhor tinha para ele. O apóstolo Paulo, ele tem então de uma maneira muito clara a direção de onde ele deveria ir, para quem ele deveria anunciar a verdade do Evangelho. E o texto de Atos, ele vem reforçar isso para nós, quando ele ainda está em meio às suas viagens missionárias. Então vamos ler o texto de Atos capítulo 13, versículo 47. Então o texto diz o seguinte: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí luz
luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então o apóstolo Paulo, ele percebe, no momento em que os judeus rejeitam a verdade do evangelho, que ele deveria então pregar aos gentios. Ele começa então a focar o seu ministério a este público, né? Ele passa então a falar àqueles que ainda não entendiam sobre a lei, que não tinham esta bagagem toda, aos quais então ele vem escrever, inclusive, a maior parte de suas cartas, né? Então veja, a graça de Deus conduziu ele para que ele fosse de uma forma muito direta aos gentios. Mas o que ele deveria fazer? E o texto mostra isso para nós. Versículo de número 8 mostra então que ele deveria pregar, e o versículo de número 9 diz então que ele deveria manifestar. É interessante então que esta palavra usada aqui na tradução como pregar é a palavra para evangelizar, e a própria continuação do texto ela já nos explica isso. Porque diz então que ele deveria pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, evangelizar, falar sobre o evangelho, falar sobre Cristo Jesus. Paulo então entende que ele tem a responsabilidade de evangelizar aqueles que não conhecem ao Senhor. Porque a graça de Deus o direcionou dessa forma para este público. Mas da mesma forma, nós vemos então que ele deveria manifestar, como o texto diz no versículo 9, qual seja a dispensação do mistério. A palavra aqui então que está traduzida por manifestar, você pode entender como iluminar ou esclarecer, porque é algo que estava oculto, precisa então ser explicado. Este evangelho que estava oculto então no passado, como você vê no Antigo Testamento, não há certeza de como as coisas iriam acontecer com todos os detalhes, e isso é revelado então em Cristo Jesus. A nossa redenção agora é clara para nós. A maneira como nós somos salvos, o que nós recebemos em Cristo Jesus, então está muito claro. E Paulo entende que pela graça de Deus ele é conduzido a isso. Pregar sobre Cristo, evangelizar e esclarecer a todas as pessoas sobre este mistério que estava então oculto ainda em outros tempos. Veja então que nesses primeiros versículos, do versículo 7 ao versículo 9, nós podemos ver que o testemunho do cristão, através do exemplo de Paulo, ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Porque a graça de Deus nos muda, né? Transforma de pessoas orgulhosas, capacitadas, a humildes, para ser submissos ao nosso novo Senhor, que é Cristo Jesus. A graça nos capacita, ministros, cada um com seus dons, e nos conduz para nós então irmos até aqueles que o Senhor quer usar as nossas vidas. Então, nós vemos que este testemunho, ele acaba acontecendo no impacto que o Senhor vai então usar. Né? Pode ser para um lar, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, ou de acordo com aquilo que Deus está proposto para a vida de cada cristão que vai testemunhar do poder de Deus. Mas aí nós podemos observar na continuação do texto que Paulo então vai trazer como que uma amplitude a esse testemunho cristão, quando ele vem falar então não só da graça de forma individual na vida de Paulo, mas agora ele vai ampliar isso falando da igreja. Veja então que no versículo de número 10, completando sobre o mistério do 9, ele diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo está aqui dizendo então, agora não de forma individual, mas está falando da igreja, que a igreja então ela é considerada uma testemunha. Mas olhem que interessante, então, o que é que esse texto está falando? Vamos ler o 9 e o 10 novamente para entender o que é que ela vai dizer. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando você vê as palavras potestades, né, e principados,
você entende então lembrando de algumas referências, como Efésios capítulo 6, onde ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você observa então que ele não está falando de pessoas. Você confirma isso quando no capítulo 1, no versículo 20 e no versículo de número 21, você vê o texto dizer: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de que todo nome se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o texto, quando fala sobre principados e potestades nas regiões celestiais, ele não está falando do que nós vemos aqui, do que nós estamos vivendo aqui, não está falando de pessoas, ele está falando dos seres celestiais. Ele está falando aqui, então, de anjos, sejam anjos bons ou sejam anjos maus. O texto, então, diz que a igreja, ela se torna testemunha de algo para os seres celestiais, principados e potestades nos lugares celestiais. Então, este mistério do evangelho estava oculto para que neste tempo a igreja se tornasse testemunha da glória de Deus aos anjos, nos céus. É o que o texto está dizendo para nós. Mas veja então do que ela vai testemunhar, ou como ela consegue então testemunhar. Veja que é por causa da graça mais uma vez. Porque é pela graça de Deus que a multiforme sabedoria de Deus, ela se tornou conhecida à igreja. E a igreja é detentora deste evangelho que fala dessa sabedoria de Deus, que ela é diversa. Quando você fala então desta multiforme sabedoria, você começa a segmentar todos aqueles ensinos que Paulo já trouxe na carta, e você então engloba nesse mistério de Deus. Para falar sobre o evangelho de Cristo, desde o capítulo 1, Paulo já falou sobre predestinação, Paulo já falou sobre eleição, Paulo já falou sobre a revelação que vem por meio do Espírito. Paulo então está falando sobre a multiforme sabedoria de Deus desde o capítulo 1. E agora ele engloba tudo isso nessa expressão para dizer que neste tempo a igreja, ela é usada por Deus para que não só as pessoas que ouvem do evangelho glorifiquem ao Senhor, mas como também os anjos possam fazer isso. Pois o céu exalta a Deus quando eles olham para a igreja e observam o que é que Deus está fazendo nas nossas vidas. É interessante então de nós observarmos aqui esta igreja como testemunho, porque veja então que no versículo de número 11, o texto vem falar para nós sobre um propósito, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então veja que agora este propósito está falando da igreja. Há um propósito que você também encontra no capítulo 1, no versículo 11, e a impressão que dá é que Paulo estava tratando ainda de forma individual, que ele diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós somos predestinados, né? Ou seja, eleitos desde antes da fundação do mundo, como Paulo já havia falado no capítulo 1, mas ele complementa este propósito que existe no cristão como igreja agora. Ele não está mais falando de forma individual. Eu e você que cremos em Cristo fomos eleitos por Deus. Ele está falando que a igreja então recebe um propósito. E o propósito da igreja, além de glorificar a Deus pelo testemunho na pregação do evangelho aos homens, aos perdidos, ela também glorifica a Deus através daquilo que ela foi feita, da forma como ela foi feita pelo Senhor. Pois veja então que o texto que fala da predestinação, agora ele complementa dizendo então que fomos predestinados não para ser sozinhos, individuais. Não, fomos predestinados por Deus para ser parte de um povo que glorifica a Deus.
E este povo glorifica não só entre os homens, mas também entre os seres celestiais, os principados e potestades que vivem nos lugares celestiais. Então nós podemos pensar aqui que o argumento de Paulo nesse instante é que os seres celestiais, aí você encontra a carta aos Hebreus, mostrando que inclusive os anjos são ministros dos eleitos, eles estão aqui para servir a igreja, para proteger a igreja. Você observa então que há uma relação entre os seres celestiais e a própria igreja. Então, quando eles observam a igreja, o que é que eles encontram? Quando você olha o que Paulo vem dizendo sobre a formação da igreja, você consegue entender por que é que ele está falando isso nesse momento. Ele nos lembra que nós não somos apenas um grupo de pessoas, de um tipo de pessoas. Quando ele falava sobre a união dos judeus e dos gentios. Nós somos vários povos, de várias nações, de famílias diferentes, de personalidades diferentes, onde ele já falou no capítulo 2 que nós éramos antes aqueles que estavam escravos e agora pela graça foram salvos. Então Paulo está mostrando o quê? Que quando os seres celestiais olham para esta igreja, a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, repleta de pecadores, falhos de todos os lugares, de todos os tipos, de todas as nações, eles veem o que Deus está fazendo neles, eles exaltam ao Senhor. Eles glorificam a Deus. Através então da igreja, não só a terra, as pessoas com quem nós nos relacionamos, mas o céu também exalta ao Senhor. É isso então que Paulo está falando sobre essa multiforme sabedoria, porque isso está atingindo a todos nós. Isto forma a todos nós. Deus então não nos escolheu por quem nós somos, pelo que nós estamos fazendo agora, não. Fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. E isso agora foi revelado em Cristo Jesus. Isso fica claro aos nossos olhos. Então é a igreja que tem essa capacidade de levar não só a terra, mas também o céu a glorificar ao Senhor. Para intensificar ainda mais isso, ele está dizendo ainda sobre o privilégio que nós temos de ter acesso ao Senhor. Então ele diz, pelo qual, versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, Paulo ainda está nesse argumento de levar eles a entender que somos um povo falho, que depende completamente da graça de Deus para ser povo, para ouvir ao Senhor, para se relacionar com Ele. E ele ainda diz, este povo tem acesso a Deus. Porque foi redimido em Cristo Jesus. O privilégio que este povo tem de estar diante de Deus, isso faz então com que os céus exaltem ao Senhor também. Ele está acrescentando mais argumentos, né? Porque você observa então que esse acesso traz para Paulo uma razão, né? Porque ele está aqui escrevendo esta carta ainda encarcerado. Ele não está então com a sua liberdade como ele tinha quando fez as viagens missionárias. Ele está esperando o julgamento. Ele não sabe o que vem sobre a sua vida. Mas é interessante de pensar que ele está falando sobre ousadia e confiança diante de Deus. Como é que ele faz isso? E o próprio texto, no versículo 12, então, nos responde. É por causa da fé. A fé em Cristo Jesus faz com que ele, então, entenda que ele pode estar diante de Deus, na presença de Deus, em todos os momentos, em todos os lugares, que pode trazer para ele, então, o descanso, a paz que ele tanto precisa. Por isso, então, veja como que Paulo termina esse trecho no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo, então, está lembrando a eles que eles foram chamados por Deus para morrer para si mesmo, para viver para os outros, para testemunhar, então, deste evangelho.
para aqueles que não conhecem, aos perdidos, mas que ainda assim, em todo o serviço que fazem, os cristãos levam não somente os perdidos que se convertem a glorificar a Deus, mas também os anjos. Céu e terra glorificam ao Senhor. E ele está então nesse momento mudando o foco. Ele para de olhar para o sofrimento dele, para olhar então para a eternidade. Ele olha para longe, ele sabe que aquele momento é apenas uma circunstância. E quando eu olho o texto de Mateus, capítulo 24, eu me lembro então que Jesus nos faz ter esse tipo de visão. Jesus nos lembra que nós seremos então odiados por causa do seu nome. Nós seremos até mortos por causa do nome de Cristo Jesus. Ele diz que a iniquidade vai aumentar e por conta disso o amor vai esfriar entre muitos. Mas ele lembra que o evangelho vai ser pregado entre as nações e então virá o fim. É interessante então que esta fala de Cristo, ela está presente nesta visão de Paulo, naquilo que ele está enxergando mesmo encarcerado. Porque o sofrimento veio, mas o que ele está avisando é o fim de todo o sofrimento. Enquanto a igreja passa pela tribulação, quando a igreja passa pelo sofrimento, enquanto a iniquidade multiplica, enquanto o amor esfria, a igreja continua pregando o evangelho, olhando para o fim de tudo isso. Porque este é apenas um momento que nós vivemos. Nós teremos uma eternidade para então desfrutar na presença do nosso Senhor. Por isso nós somos chamados hoje para testemunhar, perseverando em meio às dificuldades, testemunhar sobre o evangelho de Cristo Jesus, para aqueles que ainda não conhecem. E desta forma, vivendo para o Senhor, nós levamos até mesmo os céus a exaltar e glorificar ao nosso Deus. Vemos então que o texto nos ensinou que a vida, a independência da graça, leva à transformação e ao serviço. Paulo foi sendo transformado por Deus conforme ele se aproximava de Cristo Jesus. Ao aprender cada vez mais, ele era então moldado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos nos aproximar do Senhor cada vez mais. Viver em dependência de Deus, lembrando que é o Senhor então que está cuidando de nós, suprindo, está moldando as nossas vidas. Se entendemos que estamos aqui para Ele e por causa dEle, nós então devemos voltar cada vez mais ao Evangelho, o Evangelho da graça, e assim vamos ver essa transformação em nós. O que nós não podemos aceitar, primeiro em nós e depois na igreja, são aqueles que dizem testemunhar sobre Cristo e não têm uma vida transformada. São aquelas pessoas então que dizem conhecer ao Senhor e não servem à igreja, não servem ao Senhor. Não testemunham deste poder que age neles e age também através deles. Nós vemos que aquilo que Paulo faz é encorajar a igreja de Éfeso. E traz para nós também. E muitas vezes o encorajamento para nós é olhar as circunstâncias e ver uma circunstância mais leve do que aquela que nós já passamos. Agora o momento está um pouco mais fácil para nós do que aquilo que nós estávamos vivendo há 2, 3 anos atrás. Mas Paulo nos ensina que o encorajamento para servir não está na intensidade da tribulação, mas na razão da nossa fé. Então nós somos encorajados a continuar o serviço, não pela circunstância, mas por causa da fé em Cristo Jesus. Por causa do que Ele fez, é que nós estamos aqui e que vamos continuar servindo ao nosso Deus. Nós, como observamos aqui, aquilo que nós fazemos e como fazemos, sendo parte da igreja, é impactante para transformar na terra e também exaltar nos céus. Nós servimos ao nosso Deus pregando o evangelho, e isso pode trazer um impacto no lugar onde estamos, na família onde estamos, na cidade onde estamos. Somos chamados pelo Senhor para isso, para divulgar sobre essa verdade. Mas lembre-se que isso tem uma amplitude muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Porque até mesmo os céus, então, exaltam ao Senhor, glorificam a Deus, quando nós, como igreja, somos vistos em serviço, em submissão, em dedicação àquilo que o Senhor nos chama dentro do seu reino. Eu desejo, então, que assim
o Senhor nos abençoe, para que no nosso testemunho outros possam conhecer a verdade. Para que através da graça, eu e você possamos ser cada vez mais parecidos à imagem de Cristo Jesus para glorificar ao Senhor. Motivo qual nós somos feitos e chamados para ser parte dessa igreja. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma questão, tirar alguma dúvida sobre o texto?